Salve meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, seu canal do outro lado de cá. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem polêmico aí que tem tomado as redes, né? Tem tomado os canais do YouTube e o debate público de maneira geral, tá? Na verdade é um tema que eu nem estava muito interessado em falar não, mas alguns amigos me pediram opinião, né? Enfim, puxaram o assunto também, então a gente acaba começando a pensar a respeito, né, para tentar achar alguma nuance ali que não esteja tão evidente, né, no debate midiático, né? Então a gente acaba acompanhando alguns vídeos, lê alguns textos, conversa com os amigos e tal, e vai chegando a certas conclusões, ainda que provisórias, né? E o assunto diz respeito a esse caso bizarro, né, que envolveu o tal do Arthur Duval, né, que é o Mamãe Falei, né, vulgo Mamãe Falei. E a situação vocês já conhecem, todo mundo já sabe aí, né? Ele foi para a Ucrânia, né, para poder acompanhar a guerra lá e tal, fazer enfim, tentar fazer alguma coisa lá. Segundo ele disse, né, para ajudar algumas pessoas, aí também para se promover e tudo mais, porque essas coisas são sempre, né, nunca é uma coisa só, né, tem sempre mais de um detalhe. E aí ele falou bobagem, né, como vocês sabem, ele falou uma grande besteira, falou uma asneira gigantesca, né, dizendo que, porque na verdade pegaram um áudio privado dele, né, essa foi a questão, né. E quer dizer, essa fala bizarra dele não foi feita em nenhum vídeo público, né? Pegaram um áudio privado dele e divulgaram o áudio privado. E no áudio privado ele afirma algumas coisas, por exemplo, especialmente o fato de que as refugiadas ucranianas seriam mais fáceis, seriam mulheres mais fáceis porque são mais pobres, né? Quer dizer, isso é uma bizarrice inacreditável, né? Digna de um retardado, de um idiota, né? E, enfim, mas não surpreende vindo de gente que apoiou o Bolsonaro, né, em 2018, né? Então, quer dizer, realmente não surpreende, porque esse grupo, inclusive, do MBL, né, desde o início das manifestações, em 2013, quando eles começaram a aparecer de fato, é sempre bobagem, sempre, né, são visões de Brasil muito atrasadas, né, na verdade, e, enfim, não dá para esperar nada diferente desse tipo de figura. Agora, a questão é a seguinte, né, o óbvio a gente desenha, né, repete uma vez, duas, e depois a gente deixa de lado, porque, né, o óbvio está dito, né? Então, realmente é uma fala asquerosa dele, ele já foi até aí para os veículos de imprensa pedir desculpa pelo que ele falou e tudo mais, mas enfim, quando eu parei para pensar nisso, eu comecei a tentar pescar alguns detalhes, porque eu comecei a ver alguns vídeos, né, alguns textos também, ler textos a respeito, e eu comecei a notar alguns detalhes que não estão tão evidentes, que não aparecem de maneira tão clara nessa crítica veemente que se faz a ele, de maneira até justa, muito justa, né, em relação a essa fala específica dele das refugiadas, mas as pessoas começam a misturar um monte de coisa, né, e eu acho interessante falar de alguns detalhes dessa mistureba que a gente tem visto aí nas redes sociais, tá? Então, por exemplo, né, uma das falas dele, que é a mais criticada depois dessa das refugiadas, é quando ele fala do amigo dele, que agora eu não lembro, não sei se é Renan, um negócio assim, Renan, acho que é o nome do garoto, e que o rapaz iria fazer um tour de blonde pela Europa e que, enfim, ele estava pensando em fazer também, né? O tal Tour de Blonde seria justamente um turismo sexual, enfim, visitar lá os lugares onde tem as blondes, né, que seriam as louras, então Suécia, enfim, Alemanha e tudo mais, para poder visitar e conhecer as prostitutas de lá, né? E o pessoal caiu em cima do cara por causa disso também, né, misturando tudo, dizendo que não, que isso... Eu vi inclusive uma das minhas fontes aqui, né, um dos vídeos que eu assisti, não vou citar nome porque o objetivo é debater ideias, né, mas o cara vira e fala que o fato
do sujeito querer ir para a Europa para fazer o tal Tour de Blonde seria, né, um típico de um machista escroto, né? Foi essa a expressão que ele usou entre aspas aqui, né? E eu acho que essa é uma grande questão, porque não foi só ele, né? Isso apareceu em outras pessoas também aqui, e eu acho bem interessante a gente pensar a esse respeito, pegar essa questão para pensar outros detalhes aqui desse evento, né? E também puxar alguns elementos da literatura e da filosofia para poder ajudar a gente a pensar isso, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, esse tipo de crítica, né, a um comportamento, que é o comportamento do sujeito que decidiu, por algum acaso, ir para a Suécia, vamos dizer, ou para a Alemanha, enfim, fazer um tour de blonde, né? Esse tipo de crítica normalmente vem de dois tipos de posicionamento, né? Ou de um posicionamento conservador ou de um posicionamento ressentido. E os dois posicionamentos são reacionários, tá? A gente vai tentar entender um pouquinho o que é isso, tá? E aí, assim, eu anotei algumas coisas aqui que são históricas. Essas coisas não são tão importantes, pelo menos do ponto de vista da reflexão que a gente pode fazer aqui, tá? E não é a minha contribuição, porque isso aqui já está dito. Então eu vou até ler aqui uns detalhezinhos que são históricos, né, para poder pontuar algumas questões. Mas, enfim, a gente não pode aqui, eu ainda não faço essas edições aqui, né, não estou fazendo essas edições que a maioria das pessoas fazem. Então, é por isso que a gente dá uma lidinha nesses eventos históricos para depois fazer a reflexão que realmente importa, que é a contribuição do canal aqui para o tema, tá? Então, por exemplo, né, os conservadores, tá? Os conservadores surgem, a palavra nasce na Revolução Francesa, né, conservateur, e designava os que defendiam o antigo regime e eram contra os jacobinos e o Napoleão, né? E aí, do ponto de vista histórico, tem a ver com David Hume, né, François de Chateaubriand e o Edmund Burke, né? Enfim, são os autores aqui que são conectados com a história do conservadorismo, tá? E aí, vamos então fazer assim, vamos designar, né, o que é o conservador, depois designar o que é o ressentido e fazendo essa reflexão aqui a partir dessas ponderações, tá? Então, as características do conservador, tá? Tá tudo anotado aqui, vamos lá. O conservador não suporta utopias, né? Inclusive, parênteses aqui, eu estou reproduzindo um artigo de um site de direita, tá? Que está aqui embaixo para poder não dizer que, né, que a gente não dialoga com outras fontes e tudo mais. Então, um site de direita que define aqui o que seriam os conservadores. Então, esses aspectos históricos e algumas características, tá? Então, vamos lá. O conservador não suporta utopias, é uma das questões, né? Então, a gente pode aqui, já de cara, citar 3 livros que têm a ver com isso, né? A Utopia, do Thomas Moros, certo? Esse livro aqui do Émile Cioran, chamado História e Utopia, tá? E o próprio Manifesto Comunista do Karl Marx, que também é um exemplo de obra com viés utópico, tá? Na verdade, os exemplos são infinitos, né? Eu puxei 3 aqui que são os mais próximos aqui, aqueles que eu tenho à mão, mas tem um monte de outros, né? E também tem a discussão das distopias, etc e tal, mas enfim, não vem ao caso aqui. O caso é que os conservadores não gostam de utopias, né? Porque eles preferem se vincular ao que já está ali dado e funcionando, tá? Uma segunda característica, então, é, obviamente, que a consequência dessa primeira, né? Eles defendem a permanência das instituições, certo? Então, defesa da família tradicional, né? Defesa da religião cristã, e aí me parece que inclusive é um aspecto bem específico da religião cristã, que é o caráter conservador da religião cristã, porque se a gente pensar na religião cristã de uma forma mais ampla, a reforma protestante obrigatoriamente vai entrar nesse contexto e ela, enquanto tal, enquanto reforma, ela não era conservadora, né? Ela estava buscando ali uma modificação de contexto.
Porém, os conservadores se vinculam à moral cristã do ponto de vista do tradicionalismo, né, e da manutenção do status quo. Tá? E eles defendem também os costumes tradicionais, certo? E defendem a comunidade local. Tá? Então, parênteses, essa parte da comunidade local é muito importante, porque no final isso vai voltar, que a gente vai fazer uma reflexão a respeito disso aqui. Tá? Então, vamos lá, defende a permanência das instituições, né? A questão da religião cristã, eu já ponderei aqui um detalhe, e essa defesa da permanência das instituições demonstra, inclusive, o quanto que figuras como Bolsonaro, por exemplo, não são totalmente conservadores, né? Na medida em que ele quer, por exemplo, o fim do STF, né? E, invariavelmente ele fica falando disso, né? Então você vê como é que é uma mistureba ali que não é tão evidente, né? Mas eles defendem a família tradicional, né, de fato, e os costumes tradicionais também, tá? E eles se opõem às mudanças radicais ou violentas, né, que seriam inclusive defendidas pelos revolucionários, como por exemplo aqueles que leram o manifesto do Karl Marx de uma maneira mais radical possível, né? Então, enfim, e aí, continuando aqui, né, as mais características, vamos ver o tempo aqui, continuando, mais características dos conservadores, tá? Há uma contradição interessante, né, no conservador, que é o seguinte: eles não enxergam o capitalismo e a economia como utópicos, né? Curiosamente, eles não enxergam, eles não percebem que o capitalismo, né, e a própria economia, né, como uma ciência que sustenta o capitalismo, né, em todas as suas manifestações discursivas, enfim, né, midiáticas e, enfim, ideológicas, etc., eles não percebem o caráter ideológico do capitalismo. Tá? Esse é um elemento também do conservadorismo. E eles também, ou seja, eles naturalizam o que é ideológico. Né? Eles consideram que esse é uma movimentação natural, quando na verdade é ideológico, porque está dentro de um limite, de um conjunto de ideias ali que fica flutuando dentro de um contexto específico, né? Quer dizer, nega outras, né? Como o comunismo, por exemplo. Então, se nega alguma coisa, é ideológico, não tem como não ser, né? Mas eles naturalizam, né? Então esse é um aspecto do conservador que é problemático, tá? E é isso, o resumo do conservadorismo de início aqui, né? Tá dito, tá? Então vamos passar agora para a questão dos ressentidos, que essa parte é a menos evidente, tá? Vamos lá. No outro lado a gente tem os ressentidos, né? Por que eu estou dizendo isso, né? Porque, repetindo o que a gente falou no início, tá? Geralmente a crítica dessa busca pelas prostitutas suecas, né? No caso do garoto lá do MBL, a crítica geralmente vem ou dos conservadores ou dos ressentidos. Então os conservadores a gente já desenhou aqui minimamente um esboço. Agora vamos esboçar os ressentidos, tá? Quem são os ressentidos? Os ressentidos são parte das minorias antigas que estão ganhando voz nas últimas décadas no mundo e parte da esquerda, que também cai nessa, né? Inclusive, uma dessas pessoas que eu vi chamando o garoto de machista escroto foi justamente uma pessoa de esquerda, né? O que é curioso, né? Porque a gente percebe que existe um certo conservadorismo, inclusive naqueles que se consideram progressistas, né? E isso é interessante de pontuar porque é uma contradição ali ideológica que deve ser ponderada, tá? Então, assim, e aí é interessante a gente citar, né, um detalhe importante, tá, nesse contexto aqui. O Anthony Giddens, que é um filósofo inglês, tá aqui, ó, escreveu esse livro aqui chamado Mundo em Descontrole, o que a globalização está fazendo de nós. O livro já é antigo, né, do ano 2000, né, mas tem umas ponderações interessantes aqui. Uma delas, quando ele fala da questão, eu vou falar de duas, tá? Uma delas, quando ele fala da questão justamente da ideia de tradição. É muito interessante isso. Ele diz o seguinte aqui, nas páginas 49 e 50, tá? Ele fala: o termo tradição, tal como é usado atualmente, é na verdade um produto dos últimos 200 anos na Europa.
Assim como o conceito de risco, de e tal, vai citando aqui, a noção geral de tradição não existia nos tempos medievais. Não havia necessidade de tal palavra, precisamente porque a tradição e o costume estavam em toda parte. A ideia de tradição, portanto, é ela própria uma criação da modernidade. Isso não significa que a gente que não a deveríamos usar em relação às sociedades pré-modernas e tal, papá. E aí continua, mas enfim, a questão principal é essa aqui, né? A ideia de tradição é ela própria uma criação da modernidade, ela não existia antes, certo? E aí qual é a grande questão que a gente pode depreender do que o Giddens está falando nesse livro? A ideia de tradição, ela nasce exatamente num contexto de negação daquilo que é antigo. Então essa palavra ela já nasce meio que fadada a ser rechaçada, né, pela modernidade, tá? Então, por que acontece? Por que é importante pontuar isso? Porque toda vez que um discurso se insinua, se constrói, quando eu digo discurso, uma ideologia, um conjunto de ideias, enfim, né, uma proposta de mundo, etc. e tal, vai haver sempre algum tipo de negação, né, algum tipo de elemento ali que fica de fora, né? E no caso dos modernos é o que era tradicional. Só que curiosamente, ao mesmo tempo, essa palavra aparece como conceito no momento em que se a nega, né? E aí é interessante perceber essa coisa meio pendular ali, porque se por um lado você tem pessoas que se conectam com essa negação e começam a dizer, olha só, o que é antigo não interessa mais, não serve mais, né? E só interessa o que é novo, tá? Da mesma maneira vai aparecer, da mesma maneira que aparecem essas pessoas, vão aparecer também as pessoas que começam a negar o novo, dizendo, não, isso aí que vocês estão falando que é o errado, na verdade é o certo. É o tradicional que é o certo, o novo está errado, tá? E aí qual é a questão? Dentro dessa lógica aqui, que eu estou ponderando nesse momento, é que se dá o grande embate do mesmo entre os conservadores e os ressentidos. Porque, por um lado, os conservadores começam a criticar o que é novo e defender o que é antigo. E, do outro, os ressentidos começam a defender o que é novo, mas criticar o que é antigo e dizer não pode. O que, no final das contas, acaba sendo mais do mesmo, né? Se a gente não toma muito cuidado. Porque a negação é legítima, mas ela precisa dar lugar ali a algum tipo de diálogo, senão o negócio fica, né, insustentável, tá? Então, voltando à discussão inicial aqui, deixa eu ver o tempo, voltando aqui à discussão inicial, então, uma questão que eu acho importante ponderar, os conservadores consideram a própria ideologia uma crença e não uma ideologia, e o mesmo acontece com os ressentidos. Eles entendem que a sua reação é natural, quando ela é também uma circunstância dialética, né? Ela está dentro de um processo ali que é um processo dialético, ou seja, um processo de confronto de ideias, né? E aí é interessante, porque é isso que gera, né? É isso que gera essa curiosa proximidade entre esses dois discursos no momento em que eles criticam o apego do tal sujeito lá às prostitutas suecas, né? Por quê? Porque no momento em que o sujeito de esquerda, progressista, né, ligado, portanto, às novas minorias, etc. e tal, critica o cara que está indo procurar a prostituta sueca como se ele fosse um machista escroto, que é o que está dito ali na fala do cara, ele, na verdade, está fazendo uma crítica sem perceber às próprias prostitutas. Entende o caráter reacionário da questão, né? Ele está criticando, porque quando ele diz, não, o cara é um machista escroto porque ele está indo buscar prostituta na Suécia. Por que ele é um machista escroto? Ou enfim, né, quer chamar o cara de machista, tudo mesmo. Por que ele é escroto? Porque ele está procurando uma prostituta na Suécia? Eu penso o seguinte aqui, na Suécia, geralmente, a mulher que decide ser prostituta na Suécia, ela está fazendo porque quer. Porque na Suécia, né, a Suécia não é o Zimbábue, né? Não é a favela da Rocinha aqui no Rio de Janeiro, né? E mesmo assim, né,
existem alternativas ali, a mulher vai e escolhe aquilo porque quis, escolheu aquilo porque quis, né? Mas o exemplo da Suécia ainda é pior, porque a Suécia tem um sistema público que é absurdamente bem constituído ali, quer dizer, a pessoa só cai numa questão dessa que é difícil, certamente deve ser difícil, mas se quiser, né? E aí o cara recrimina isso, dizendo, ó só, isso é um machista escroto, por quê? Porque ele foi buscar uma prostituta na Suécia. Ele está cometendo o mesmo tipo, ele está funcionando da mesma forma reacionária que o conservador. Né? Exatamente da mesma forma. Então, quer dizer, é uma postura curiosa, né? Que deve ser repensada aqui para a gente, inclusive, ponderar outros detalhes do mundo aí que a gente vive. Né? E aí, enfim, inclusive, acho interessante ponderar um detalhe aqui, né? Para as pessoas de esquerda que criticam o garoto que foi lá na Suécia, né, buscar as prostitutas, pensem bem que a Damares, por exemplo, né, a Damares Alves, ministra do Bolsonaro, ela provavelmente criticaria também, né? O sujeito, ela diria, não, porque isso aí, né, isso é um absurdo, né? Meninas vestem rosa, meninos vestem azul e tal, né? É aquela coisa bem conservadora, né, que é típica dos evangélicos que estão no governo Bolsonaro, né? Então, quer dizer, é uma proximidade curiosa ali que demonstra nitidamente uma contradição e um reacionarismo mesmo dos dois grupos, né, que são aparentemente opostos, mas que se conectam nesse vínculo aí curioso, né, nessa crítica ao comportamento do garoto lá. Então, enfim, a questão é essa, né? E essa questão das prostitutas, ela é muito frequente na literatura, né? Ela aparece muito na produção literária de todas as épocas, né? Aqui, vamos puxar aqui, puxei algumas obras que são interessantes. Eu não tenho nenhum desses livros aqui impressos, né? Todos estão em PDF, por isso que eu não tenho condição de mostrar para vocês como eu geralmente faço. Mas enfim, Pantaleão e as Visitadoras, do Mário Vargas Llosa, Lucila, do José de Alencar, O Beco da Fome, do Orígenes Lessa, Amar, Verbo Intransitivo, do Mário de Andrade, e o Doroteia, do Nelson Rodrigues. Isso para citar algumas, né? Todos trabalham a questão da prostituição, trabalham as prostitutas como personagens, né? E, enfim, situando elementos ali de uma maneira que não é nem o moralismo dos conservadores e nem o moralismo dessa nova esquerda, tá? Então é interessante ponderar isso aí, porque isso é uma questão importante que não está aparecendo nos debates que eu tenho visto aí, certo? E aí, para finalizar, porque está aqui chegando no tempo, né? Para finalizar, eu diria, qual é a questão, né? Qual é a saída para isso? Né? Qual é a saída para isso? A saída para isso é a gente tentar mesclar o que há de melhor num lado e o que há de melhor no outro. Quer dizer, tentar ponderar o seguinte, a liberdade, pelo menos até certo ponto, de manifestação e de escolha dos dois lados, evidentemente. Inclusive daquela pessoa que não gosta, né? Não, eu não gosto de prostitutas, eu não gosto do sujeito do MBL e tal, não quero dialogar com essas pessoas. Tem todo o direito, mas não pode impedir o cara de funcionar, nem as prostitutas de funcionarem, né? Porque isso faz parte da vida em sociedade e faz parte do que a gente vem tentando construir como civilização, como democracia nos últimos séculos, né? E aí, assim, eu volto para aquela questão do local, né, que eu ponderei para vocês para poder finalizar aqui o vídeo, né, com um trecho desse livro aqui do Anthony Giddens, tá? Que eu acho que ajuda bastante a pensar essa questão. Tá, O Mundo em Descontrole, tá? Tá na página 23 e ele diz o seguinte: a globalização é a razão do ressurgimento de identidades culturais locais em várias partes do mundo. E ele fala aqui, ele vai dando vários exemplos de movimentos separatistas. Por exemplo, em Quebec, né? No Canadá, Quebec é um estado canadense que quer se separar do restante, tá? E assim, quando ele diz que
a globalização é a razão do ressurgimento de identidades culturais locais em várias partes do mundo, ele está dando uma pista para a gente do porquê existe esse comportamento ressentido nas minorias antigas. Isso não passa de um localismo, né? Não passa de um comportamento que é uma espécie... É aquilo que o Paulo Freire falava, né? Inclusive tem aqui também uma referência ao Paulo Freire, né? Que é o Pedagogia da Autonomia, tá? É exatamente aquilo que ele falava, que era o oprimido que quer virar opressor. Né? É exatamente isso, é um sintoma típico desse tipo de comportamento. Tá? Então, assim, quer dizer, né? É o oprimido que quer virar opressor, ou seja, é a identidade local que está querendo minimizar, está querendo fechar a vida em sociedade naquilo que ele tem como existência, né? E aí me parece interessante, eu vou fechar o vídeo aqui com uma questão que eu deixo para reflexão aqui, para vocês, enfim, comentarem aqui, enfim, me dizerem o que vocês acham, se vocês concordam, se vocês discordam. Mas, por exemplo, uma questão interessante nesse contexto é pensar por que nessas novas expressões que estão sendo criadas, né, por exemplo, né, LGBTQIA+, que é fantástico, mas eu olho e eu sinto falta do H e do M nesse grupo de letras. Né? LGBTQIA+, cadê o H e o M? Estão excluídos. E isso é interessante pensar. De repente, uma forma de chamar atenção para um pluralismo realmente amplo é incluir essas duas letras nessa sequência de letras aí que já está se tornando cada vez mais evidente. Né? Então é uma questão a ser pensada. Beleza, meus amigos? Então o vídeo de hoje foi sobre isso, né? Sobre esse assunto. E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta aí o vídeo, compartilhe com seus amigos, tá? E contribua com comentários aqui. A gente vai refletindo essa questão, tá bom? Grande abraço aí para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!